Eu gostaria de avisá-los para não confiarem em mim. A história do Cine Marrocos começa no início de 2015, quando eu leio na internet a notícia de que existia uma ocupação nesse cinema. Pesquiso um pouquinho a história do cinema e vejo que o Marrocos teve uma importância histórica também, porque assim, quando ele foi inaugurado em 1951, ele foi inaugurado como o cinema mais luxuoso da América do Sul. E em 54, ele foi a sede do primeiro Festival Internacional de Cinema do Brasil, que a gente mostra no filme um pouquinho, assim, vieram grandes estrelas do cinema hollywoodiano, do cinema europeu e tudo mais, exibiram grandes filmes e achei já a história do cinema em si muito interessante. E também fiquei muito fascinado com a ideia de um cinema que virou lar para as pessoas, né? Quer dizer, um lar muito concreto, muito real, porque para mim ele sempre foi um lar simbólico, o cinema, assim, né? Mas para os moradores lá virou a casa deles, né? E a ocupação era uma coisa muito potente, assim, né? Aquilo ali, assim, primeiro os moradores eram figuras muito fortes, muito ricas, muito interessantes, e o espaço era muito interessante, porque você tinha ali no saguão do cinema, assim, você tinha aquelas paredes vermelhas bonitas com as esculturas de gesso, e ao mesmo tempo você tinha umas divisórias de escritório que faziam às vezes de quarto e as pessoas dormindo lá no saguão do cinema. Ao mesmo tempo, a sala de cinema em si estava fechada, estava trancada, eles só abriam para as reuniões do movimento uma vez por mês, e de cara batia aquela melancolia ali de uma sala de cinema fechada, assim, né, que é uma coisa muito triste, né, um cinema fechado. E visitando lá o espaço, conhecendo as pessoas, conhecendo o lugar, eu falei assim, putz, vamos abrir esse cinema de novo. E muito intuitivamente veio já a ideia assim, vamos abrir o cinema, mas a gente vai exibir o quê aqui? Veio intuitivamente a ideia de exibir os filmes do Festival de 54, que é supostamente o auge desse cinema. E também de uma maneira um tanto intuitiva, Larissa, veio a ideia de criar uma oficina com as pessoas lá para trabalhar com esses filmes, para aumentar esse encontro entre esses dois universos, né? Entre o passado e o presente. E como que foi esse processo de abordar os moradores, né, propor essa oficina e depois selecionar o elenco que faria as cenas? A gente teve que ter um processo de sedução de alguma forma, porque estava todo mundo ali tentando ganhar a vida, né? Ganhar seu dia e virar para as pessoas assim, olha, vem cá ver um filme de 54, preto e branco e tudo mais. Não foi uma tarefa muito simples, mas a gente fez um trabalho muito de guerrilha e muito cooperativo a equipe. Assim. Então a gente chegou lá e começou a fazer uma panfletagem mesmo. Começou a falar assim, olha, abordar um por um e falar assim, vai ter essas sessões, esses filmes foram exibidos aqui, vocês estão passando direto aqui, do lado, nessa escadaria aqui, tem um cinema que foi muito importante. Então a gente fez uma semana de exibição de filmes, mais ou menos, passando 2 filmes por noite. É, e nessas sessões a gente fala assim, olha gente, obrigado por ter vindo, a gente está com essa ideia de fazer uma oficina de teatro que tem a ver com esses filmes. 30 deles falam assim, eu tenho tempo, eu quero, eu posso, e a gente encarou com esses 30. E aí, com esses 30 foi um trabalho muito intenso e bonito, de cerca de um mês, assim, de oficina, com dois atores muito bacanas, que são o Ivo Miller e a Georgina Castro. E aí, com esse grupo, assim, criou-se uma relação muito forte, muito bonita, assim, porque a gente ficou um mês trabalhando junto, trabalhando com aqueles filmes e trabalhando a ideia do cinema e do teatro ali. Ele é um grupo bem diverso ali, né, que morava naquele prédio. Tem brasileiros sem teto, tem imigrantes refugiados, e aí o filme acaba trazendo esses temas importantes, né, de acesso à moradia, de imigração. Isso aí são temas que você já buscava trazer para o filme, ou você acabou se surpreendendo ali com o que encontrou no prédio? A gente tinha um mínimo de informação sobre a ocupação, assim, então a gente sabia que era uma ocupação que tinha muita gente, tinha 2.000 pessoas, mais ou menos, quando a gente chegou lá, e que tinha uma diversidade lá dentro. Então a gente sabia, quando a gente chegou, que tinha muito refugiado africano, que tinha muito imigrante, aí mais latino-americano, que tinham brasileiros de muitas origens, assim, então tinha gente em situação de extrema vulnerabilidade social, gente que estava na rua, mas também tinha gente que já teve mais coisas na vida, teve mais materialmente e que perdeu por uma série de razões, assim.
Mas, assim, a profundidade das histórias, a diversidade das pessoas, a gente foi conhecendo nessas conversas, nesses encontros, nessa seleção de elenco, vamos dizer assim. E além de todo esse processo da oficina, né, você traz também aquela questão do movimento social, né, vocês entrevistam o líder ali do movimento. Queria entender um pouquinho essa história de por que falar também do movimento social do Sem Teto, né? Então, essa foi uma discussão que a gente teve, assim, porque a gente chegou lá decidido a fazer um processo artístico. Ao mesmo tempo, a situação social da ocupação é uma situação que afetava diretamente a realidade dos moradores todos e das pessoas que estavam fazendo a oficina. Então, quando a gente chega lá, existia já uma ameaça de reintegração de posse, assim, quer dizer, o prédio seria desocupado dali a 3 meses, quando a gente decidiu fazer o filme. Então, a gente criou ali uma espécie de um intervalo de fantasia, de ficção, no meio daquela realidade muito dura. E teve 2 situações que a gente não previu exatamente, que determinou o rumo da ocupação. Uma foi a acusação de que as lideranças eram ligadas ao PCC. Acho importante primeiro destacar que as lideranças do movimento e os moradores são 2 instâncias muito diferentes. Assim. Então, assim, as lideranças que foram acusadas disso trabalhavam de um jeito e os moradores, o filme, etc., era um outro pensamento. Eram pessoas muito bacanas, muito legais, muito honestas, né? Então, que batalhavam para o dia a dia. Assim. A acusação contra eles enfraquece o movimento como um todo e acaba sendo determinante para o final do filme, quando há reintegração de posse, e que aquele grupo que foi primeiro unido pela ocupação e o nosso grupo menor que foi unido pelo processo do filme, assim, pela oficina, se desmantelasse de alguma forma. Assim. Então, eu acho que entre os muitos jogos do filme, assim, existe esse jogo entre a fantasia e a realidade. Eu acho que um pouco o filme discute um pouco essa ideia, assim, o quanto que a gente pode transcender da realidade, o quanto a gente pode ter permissão e possibilidades de criar, de nos elevar além do cotidiano, e o quanto a realidade vem e, de vez em quando, nos soterra como uma avalanche. Assim. E o filme ele traz também essa questão da derrocada dos cinemas, né? Dos cinemas de rua, que tem cada vez menos cinema na rua. Como que você enxerga a situação atual do cinema no Brasil, da cultura? Eu enxergo com enorme preocupação, com enorme desgosto. Acho que a gente está num momento ruim do país, a gente está politicamente falando, a gente está num momento ruim da cultura brasileira, porque a gente tem uma série de pessoas no poder, seja na presidência ou no Ministério da Cultura, que não entendem a importância da cultura como um todo. Então, a gente soma uma tragédia mundial, que é a pandemia, a uma tragédia política e social brasileira. Acho que isso é uma questão conjuntural que se soma a uma questão estrutural histórica, que no caso do Marrocos, que é um pouco o abandono e a decadência do cinema de rua. E a isso a gente tem o drama de ter um governo que não entende que o cinema é uma expressão cultural muito potente. Assim, né? I'm alive. I'm alive. 9 out of 10 movie stars make me cry.